Bom dia a todos. Eu sou o Carlos Augusto, aluno de doutorado do professor Alexandre Steinberg, e neste seminário abordarei o tema cibersegurança na IoT. O meu trabalho ele está relacionado às seguintes fontes de pesquisa. Um artigo, IoT Security, Review Blockchain Solutions and Open Challenges, a norma ISO 27001, a revisão de 2013, o livro Implementing an Information Security Management System. O roteiro que vou seguir é este, é apresentado nesta tela, onde falarei sobre a nossa introdução, né? No item 2, uma visão superficial da estrutura da ISO 27001. No item 3, apresentarei a arquitetura da IoT e os desafios de segurança. No item 4, irei falar sobre requisitos de segurança para a IoT. No item 5, categorizaremos os problemas de segurança e soluções de segurança para a IoT. E, por fim, no item 6, a conclusão. A minha motivação visa adquirir conhecimento em gestão de segurança da informação aplicado à internet das coisas e compartilhar esse aprendizado com profissionais que desejarem aplicá-lo em suas organizações. Faremos uma introdução iniciando com esta pergunta: o que são informações? De acordo com Davis e Olson, informação é um dado que foi processado em uma forma significativa para o destinatário e tem valor real ou percebido na ação ou decisão atual ou futura do destinatário. Antes de aprender sobre segurança da informação e ver como ela é importante, primeiro precisamos entender termos tais como informação e segurança. Ao ver essas duas palavras, informação e segurança, você pode se perguntar: que tipo de informação está sendo discutida e por que precisamos protegê-la? A verdade é que as pessoas sem saber fazem muitas coisas que colocam em risco suas informações pessoais e muitas vezes não percebem o impacto dessa ação. Proteger as informações é um grande desafio. Isso inclui não apenas a proteção de informações contidas em nossos computadores, mas também as compartilhadas com organizações que as armazenam em seus sistemas. Damos às organizações consentimento para manter nossas informações e elas têm a responsabilidade de protegê-las para que não caiam em mãos erradas. Tais informações podem ser roubadas por seus concorrentes. Os setores particularmente vulneráveis incluem bancos, automóveis, aviação, software e hardware em geral. O tipo de informação que você precisa proteger inclui dados pessoais e organizacionais. As informações pessoais incluem dados bancários, como detalhes de cartão eletrônico, detalhes de transações comerciais, informações sobre senhas bancárias e outros detalhes pessoais. Os relatórios médicos também correm o risco de serem roubados. Isso pode ser na forma de relatórios eletrônicos ou cópias impressas. Os dados organizacionais, como segredos comerciais, designs de produtos e informações do cliente, também estão em risco e devem ser protegidos. Agora vamos falar um pouco sobre ISO 27001. O que é ISO 27001? É uma norma de padrão e referência internacional destinada à gestão da segurança da informação, assim como a ISO 9001 é a referência internacional para a certificação de gestão em qualidade. E como a ISO 27001 se aplica a você? Imagine que você seja responsável por proteger os dados confidenciais. E se essa informação for roubada? E se o seu concorrente acessasse essas informações? Em mãos erradas, informações pessoais podem ser usadas contra você.
A ISO 27001 te dará todo o suporte em como você poderá proteger suas informações. O grupo BSI, British Standards Institution, publicou originalmente o padrão chamado BS 7799. Ele foi escrito pelo Departamento de Comércio e Indústria do governo britânico. Depois de várias revisões, sua última versão publicada foi em 2017. Bom, de forma holística, podemos dizer que temos um sistema de gerenciamento de segurança da informação, que no inglês é conhecido pela sigla ISMS, Information Security Management System. Ele contém uma estrutura de políticas e procedimentos para atenuar riscos, fornece requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gerenciamento de segurança da informação. Um SGSI é uma abordagem sistemática para gerenciar informações confidenciais da empresa para que permaneçam seguras. A adoção de um SGSI é uma decisão estratégica, pois inclui pessoas, processos e sistemas de TI. Pode ajudar pequenas, médias e grandes empresas de qualquer setor a manter os seus ativos seguros. Em que consiste a ISO 27001? Bom, não iremos entrar em detalhe específico, mas podemos dizer que consiste de duas componentes relativamente distintas. A primeira define as regras e os requisitos de cumprimento da norma. Nela, são endereçados os aspectos explícitos, como apresentado nesse diagrama. A segunda componente consiste do anexo A, e é na realidade composta por um conjunto de controles que as organizações devem adotar em diferentes temas. A estrutura global da norma ISO 27001 pode ser apresentada da seguinte forma, onde as cláusulas com os requisitos correspondentes ao ciclo de melhoria contínua estão representadas na cor amarela. As cláusulas com os requisitos gerais do SGSI encontram-se em verde e, por fim, o anexo com os objetivos do controle e controles aparece em azul. Os SGSIs se baseiam em três pilares principais, referidos como a tríade da CIA, como podemos identificar nesta figura. Nós temos a disponibilidade, a integridade e, por fim, a confidencialidade. O que é disponibilidade? Se os dados estiverem armazenados em banco de dados, é muito importante que a empresa ou o usuário autorizado possa acessá-los quando necessário. Os dados eles devem estar prontamente disponíveis para usuários autorizados. Se os dados estiverem protegidos, mas não estiverem disponíveis quando solicitado, isso pode ser um grande risco para a empresa. Digamos que você vá ao banco para sacar algum dinheiro de sua conta, mas o funcionário do banco lhe diz que o serviço não está disponível naquele momento. Você provavelmente perderá a fé nesse banco. A disponibilidade é garantida pela manutenção contínua do hardware e do software. É importante garantir um ambiente ideal, livre de conflitos de software. Equipamentos de segurança, como firewalls e servidores proxy, podem proteger contra o tempo de inatividade e garantir proteção contra ataques de negação de serviço, o DOS, que é o Denial of Service. A integridade refere-se à consistência, precisão e confiabilidade dos dados durante todo o seu ciclo de vida. Por exemplo, se você transfere R$1.001 para o seu amigo, você quer ter certeza de que ele receberá R$1.001. Você quer
ter certeza de que um invasor não autorizado não pode alterar ou manipular o valor para torná-lo R$ 100, por exemplo, ou que o banco não cometerá um erro. A confidencialidade se refere à proteção de informações contra acesso por terceiros não autorizados. Imagine que você abriu uma nova empresa. Você tem ativos físicos, como um edifício, equipamento e computadores. Você tem funcionários e dados importantes, que também são ativos. Você deseja que apenas pessoas autorizadas vejam os dados, então deseja implementar a confidencialidade. Desta forma, apenas pessoas autorizadas podem acessar os dados e trabalhar com eles. Você pode implementar a confidencialidade criptografando os arquivos de dados e armazenando-os em um disco. Ao fazer isso, apenas as pessoas que têm acesso ao disco podem ver os dados e trabalhar com eles. Em termos de informações pessoais, digamos que você queira abrir uma nova conta poupança no banco e precisa investir R$ 10.000. Essas informações são confidenciais, pois apenas o banco e você podem acessá-las. Agora nós vamos falar sobre o cubo da segurança cibernética. John McCumber é um dos primeiros especialistas em segurança cibernética, desenvolvendo uma estrutura comumente usada chamada cubo McCumber, ou o cubo de segurança cibernética. Esse cubo é usado como ferramenta ao gerenciar a proteção de redes, domínios e da internet. O cubo de segurança cibernética parece um pouco como um cubo de Rubik. A primeira dimensão do cubo de segurança cibernética inclui os 3 princípios de segurança da informação. Os profissionais de segurança cibernética referem-se aos 3 princípios como a tríade CIA, como já vimos anteriormente. A primeira dimensão do cubo de segurança cibernética identifica os objetivos para proteger o espaço cibernético. Os objetivos identificados na primeira dimensão são os princípios fundamentais. Esses 3 princípios são confidencialidade, integridade e disponibilidade, como nós já havíamos mencionado. Os princípios proporcionam foco e permitem ao especialista de segurança cibernética priorizar ações ao proteger qualquer sistema em rede. A segunda dimensão identifica os 3 estados das informações ou dos dados: transmissão, armazenamento e processamento. O espaço cibernético é um domínio que contém uma quantidade considerável de dados essencialmente importantes. E, portanto, os especialistas em segurança cibernética se concentram na proteção dos dados. A segunda dimensão do cubo de segurança cibernética se concentra no problema da proteção a todos os estados dos dados no espaço cibernético. Os dados têm 3 possíveis estados: dados em trânsito, dados inativos ou em armazenamento e, por fim, dados em processamento. A terceira dimensão do cubo identifica o conhecimento necessário para proporcionar proteção contra medidas tais como tecnologia, políticas e práticas e pessoas. Essas dimensões mencionadas até aqui são geralmente chamadas de 3 categorias de proteções da segurança cibernética. Entraremos agora no universo da IoT. Nesta figura, podemos ter uma visão ampla dos elementos que compõem a Internet das Coisas, ou a IoT, que é a Internet of Things, como é mais conhecida. Nela, podemos identificar
os seguintes elementos. Por exemplo, equipamentos e instrumentos de uma rede sem fio com o gateway, eletrodomésticos, diversas outras redes em outros setores da sociedade. A implantação da IoT, ela contém diversos dispositivos heterogêneos com sensores incorporados, interconectados através de uma rede, conforme mostra essa figura. Os dispositivos na IoT são identificáveis exclusivamente e são caracterizados principalmente por baixa energia, pouca memória e capacidade de processamento limitada. Os gateways são implantados para conectar dispositivos IoTs ao mundo externo, para fornecimento remoto de dados e serviços aos usuários da IoT. Esta figura ela descreve uma arquitetura em camadas com os protocolos comuns de IoT usados para aplicativos e mensagens, roteamento, dispositivos físicos e aqueles para gerenciamento e autenticação de chaves. Ela inclui os padrões e protocolos para as redes de área pessoal sem fio de baixa taxa de comunicação, conhecidas como LRWPANs. E também os protocolos recentemente desenvolvidos para a WAN de baixa potência, que é conhecido como o LPWAN. Vamos iniciar agora a falar sobre os requisitos de segurança para a IoT. Para uma implantação segura da IoT, vários mecanismos e parâmetros precisam ser considerados conforme trataremos aqui. Privacidade, confidencialidade e integridade dos dados. Como os dados da IoT trafegam por vários saltos em uma rede, é necessário um mecanismo de criptografia adequado para garantir a confidencialidade dos dados. Devido a uma integração diversificada de serviços, dispositivos e rede, os dados armazenados em um dispositivo são vulneráveis à violação da privacidade, comprometendo os nós existentes em uma rede IoT. Os dispositivos IoT suscetíveis a ataques podem causar um impacto sobre a integridade dos dados, modificando os dados armazenados para fins maliciosos. Autenticação, autorização e contabilidade. Para proteger a comunicação na IoT, a autenticação é necessária entre duas partes que se comunicam. Para acesso privilegiado aos serviços, os dispositivos devem ser autenticados. A diversidade de mecanismos de autenticação para IoT existe principalmente devido às diversas arquiteturas e ambientes subjacentes heterogêneos que suportam dispositivos da IoT. Esses ambientes representam um desafio para a definição do protocolo global padrão para a autenticação na IoT. Da mesma forma, os mecanismos de autorização garantem que o acesso aos sistemas ou informações seja fornecido aos autorizados. Uma implementação adequada de autorização e autenticação resulta em um ambiente confiável, que garante um ambiente seguro para a comunicação. Além disso, a contabilização do uso de recursos, juntamente com a auditoria e os relatórios, fornece um mecanismo confiável para proteger o gerenciamento da rede. Disponibilidade de serviço. Os ataques a dispositivos IoT podem prejudicar o fornecimento de serviços por meio dos ataques convencionais de negação de serviço. Várias estratégias, incluindo os ataques de sumidouros, adversários de interferência ou ataques de repetição, exploram os componentes da IoT em diferentes camadas para deteriorar a qualidade de serviço, que é o conhecido QoS, fornecida aos usuários da IoT.
Eficiência energética. Os dispositivos IoT são geralmente limitados por recursos e caracterizados com baixa energia e menos armazenamento. Os ataques às arquiteturas da IoT podem resultar em um aumento no consumo de energia, inundando a rede e esgotando os recursos da IoT por meio de solicitações de serviços redundantes ou forjadas. Pontos únicos de falha. O crescimento contínuo de redes heterogêneas para a infraestrutura baseada em IoT pode expor um grande número de pontos únicos de falha, que, por sua vez, pode deteriorar os serviços previstos pela IoT. É necessário o desenvolvimento de um ambiente à prova de adulteração para um grande número de dispositivos IoTs, além de fornecer mecanismos alternativos para a implementação de uma rede tolerante a falhas. Apresentaremos agora os problemas comuns existentes na IoT e os dividiremos por camadas, suas aplicações e algumas soluções que foram apresentadas pelo artigo mencionado no início dessa apresentação. Então, no primeiro nível de segurança estão relacionados os problemas identificados nas camadas de comunicação física e de enlace de dados, bem como no nível de hardware. Iremos falar agora sobre um dos problemas conhecido no inglês como Jamming Adversaries. Aqui estamos tratando como obstruindo adversários. Esse problema se refere aos ataques de interferência de dispositivos sem fio na internet das coisas, visando a deterioração das redes emitindo sinais de frequência de rádio sem seguir um protocolo específico. A interferência de rádio ela afeta severamente as operações da rede e pode afetar o envio e o recebimento de dados por nós legítimos, resultando em mau funcionamento ou comportamento imprevisível do sistema. Podemos observar algumas situações nas imagens apresentadas aqui, onde observamos um sinal de jamming interferindo no sinal remoto autorizado. Podemos verificar também que essa é uma tática militar, onde percebe-se um avião entrando em uma área que está sofrendo interferência em seu sinal, ou mesmo produzindo um sinal de jamming a fim de atrapalhar a comunicação de um determinado satélite. Solução proposta aqui, identificada, no artigo, é medir a intensidade do sinal, calcular a proporção de entrega de pacotes, codificar pacotes com códigos de correção de erros e alterar frequências e locais. Inicialização insegura. Um mecanismo seguro de inicialização e configuração da IoT na camada física garante uma funcionalidade adequada de todo o sistema sem violar a privacidade e interromper os serviços de rede. A comunicação da camada física também precisa ser protegida para torná-la inacessível a receptores não autorizados. Tem como implicações violação de privacidade e negação de serviço. Suposta proposta é definir as taxas de transmissão de dados B/W nós e introduzir ruído artificial. Síbil de baixo nível e ataques de falsificação. Os ataques síbil em uma rede sem fio são causados por nós síbil maliciosos que usam identidades falsas para degradar a funcionalidade da IoT. Na camada física, um nó síbil pode usar valores MAC forjados aleatórios para se disfarçar como um dispositivo diferente, com o objetivo de esgotar os recursos da rede. Consequentemente, os nós legítimos podem ter acesso negado aos recursos. Tem como implicações a interrupção da rede, negação de serviço. Solução proposta são medidas de comprimento do sinal e estimativa de canal.
Interface física insegura. Vários fatores físicos compõem sérias ameaças ao funcionamento adequado dos dispositivos na IoT. A baixa segurança física, acesso ao software por meio de interfaces físicas e ferramentas para teste e depuração podem ser exploradas para comprometer os nós da rede. Tem como implicações violação de privacidade e negação de serviço. Solução proposta: evitar acesso de software/firmware a módulos TPM baseados em hardware e USB e ferramentas de teste ou depuração. Ataque de privação de sono. Os dispositivos com restrição de energia na IoT são vulneráveis a ataques de privação de sono, entre aspas, fazendo com que os nós do sensor permaneçam acordados. Isso resulta no esgotamento da bateria, quando um grande número de tarefas é definido para ser executado no ambiente 6 Low Pan. Na imagem postada, podemos identificar um nó malicioso atacando um nó específico, que provavelmente é um nó estratégico na rede, visando desconectá-la. Tem como implicações consumo de energia. Solução proposta: sistema de detecção de intrusão baseado em multicamadas. Agora, trataremos dos problemas de segurança de nível intermediário. Os problemas de segurança de nível intermediário estão preocupados principalmente com o gerenciamento de comunicação, roteamento e sessão, que ocorre nas camadas de rede e transporte da IoT. Ataques de reprodução ou duplicação devido à fragmentação. A fragmentação de pacotes IPv6 é necessária para dispositivos em conformidade com o padrão I3E 802.15.4, caracterizado por tamanhos de quadros pequenos. Uma reconstrução dos campos de fragmentos de pacotes na camada 6 LowPan pode resultar em esgotamento de recursos, estouros de buffer e reinicialização dos dispositivos. Os fragmentos duplicados enviados por nós maliciosos afetam a remontagem de pacotes, dificultando o processamento de outros pacotes legítimos. Tem como implicações interrupção e negação de serviço. Soluções propostas: introdução de opções de timestamp e nonce para proteção contra ataques de repetição e verificação de fragmentos por meio de cadeias de hash. Esses três termos incomuns explicarei logo a seguir. Timestamp significa uma sequência de caracteres ou informações codificadas que identificam quando um determinado evento ocorreu, geralmente fornecendo data e hora do dia, às vezes com precisão de uma pequena fração de segundo. Nessa figura, podemos identificar, através da seta vermelha, uma informação que registra o momento em que a função hash foi solicitada. Nesta figura, vemos um handshake de sinais trocados entre um servidor e um cliente, onde aparece o exemplo do nonce, indicado pela seta vermelha. Na criptografia, um nonce é um número arbitrário que pode ser usado apenas uma vez em uma comunicação criptográfica. É semelhante em espírito a uma palavra única, daí o nome. Geralmente, é um número aleatório ou pseudo-aleatório emitido em um protocolo de autenticação para garantir que as comunicações antigas não possam ser reutilizadas em ataques de repetição. Eles também podem ser úteis como vetores de inicialização e em funções hash criptográficas. O hash é uma função que pode ser usada para mapear todos
os dados de tamanho arbitrário para valores de tamanho fixo. Os valores retornados por uma função hash são chamados de valores hash, códigos hash, resumos ou simplesmente hashes. Os valores eles são usados para indexar uma tabela de tamanho fixo chamada de tabela hash. O uso de uma função hash para indexar uma tabela hash é denominado hashing, ou endereçamento de armazenamento disperso. Dando sequência à lista de problemas de nível intermediário, temos descoberta insegura de vizinhos. A arquitetura de implantação da IoT exige que todos os dispositivos sejam identificados exclusivamente na rede. A comunicação de mensagens que ocorre para identificação deve ser segura para garantir que os dados transmitidos para um dispositivo na comunicação de ponta a ponta atinjam o destino especificado. A fase de descoberta do vizinho antes da transmissão dos dados executa etapas diferentes, incluindo a descoberta do roteador e a resolução do endereço. O uso de pacotes de descoberta vizinhos sem verificação adequada pode ter implicações graves junto com a negação de serviço. Tem como implicações falsificação de IP. Autenticação usando assinaturas baseadas em criptografia da curva elíptica. Só para exemplificar, a criptografia de curva elíptica, conhecida pela sigla SC, utiliza curvas elípticas como parte do algoritmo para troca de chaves e geração de assinatura digital. Nos Estados Unidos, a Agência de Segurança usa SC para geração de assinatura digital e troca de chave. Na figura apresentada, podemos observar o processo de troca de mensagem entre Bob e Alice, envolvendo a geração de chave pública e chave privada, bem como passando pelo processo de hash, apontando para uma curva elíptica e envolvendo toda uma rotina específica desse algoritmo. Ataque de reserva de buffer. Como um nó receptor exige reservar espaço no buffer para remontar os pacotes recebidos, um invasor pode explorar e enviando pacotes incompletos. Esse ataque resulta em negação de serviço, pois outros pacotes de fragmentos são descartados devido ao espaço ocupado por pacotes incompletos enviados pelo atacante. Tem como implicações bloqueio do buffer de remontagem. Entre as soluções propostas estão a abordagem de divisão de buffer, que requer transmissão completa de fragmentos. Ataque de roteamento RPL. O protocolo de roteamento IPv6 para redes de baixa potência e com perdas, conhecido aí pela sigla RPL, é vulnerável a vários ataques desencadeados por nós comprometidos existentes na rede. O ataque ele pode resultar em esgotamento de recursos e escutas. Tem como implicações ataques de escuta clandestina, man in the middle. Soluções propostas: autenticação baseada em hash e assinatura e monitoramento do comportamento do nó. Ataques de sumidouros e de minhocas. Com os ataques de sumidouro, o nó atacante responde às solicitações de roteamento, fazendo com que os pacotes sejam roteados pelo nó atacante, que pode ser usado para executar atividades maliciosas na rede. Os ataques na rede podem deteriorar ainda mais as operações do Syslopan, devido a ataques de buraco de minhoca, nos quais um túnel é criado entre dois nós, para que os pacotes que chegam a um nó atinjam outro nó imediatamente. Tem como implicações escutas indevidas, violação de privacidade e negação de serviço.
Soluções propostas. A verificação de classificação por meio da função de cadeia de hash, gerenciamento de nível de confiança, análise de comportamento de nós ou comunicação, detecção de anomalias por meio de IDS, gerenciamento de chave criptográfica, travessia de gráficos e medição da intensidade do sinal. Nesse slide, podemos verificar 2 exemplos de atividade maliciosa, onde a informação trafega pelo nosso midouro, conhecido do inglês como wormhole, e atravessa o referido túnel, conhecido do inglês sinkhole, apesar de que na figura as definições parecem estar trocadas. Ataques Síbio em camadas intermediárias. Semelhante aos ataques Síbio em camadas de baixo nível, os nós Síbio podem ser implantados para degradar o desempenho da rede e até violar a privacidade dos dados. A comunicação dos nós da Síbio usando identidades falsas em uma rede pode resultar em spam, disseminação de malware ou lançamento de ataques de phishing. Tem como implicações violação da privacidade, spam e transmissão não confiável. Soluções propostas. Caminhada aleatória em grafos sociais, analisando o comportamento do usuário e mantendo listas de usuários confiáveis e não confiáveis. Nos referimos até o momento a um termo não visto até então, que é o phishing. O phishing é a tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais, como nomes de usuários, senhas e detalhes de cartão de crédito, por meio de disfarce de entidade confiável, em uma comunicação eletrônica. Normalmente é realizado por falsificação de e-mail ou mensagem instantânea, e muitas das vezes direciona os usuários a inserir informações em um site falso que corresponde à aparência do site legítimo. Autenticação e comunicação segura. Os dispositivos e usuários na IoT precisam ser autenticados por meio de sistemas de gerenciamento de chaves. Qualquer brecha na segurança na camada de rede ou grande sobrecarga na proteção da comunicação pode expor a rede a um grande número de vulnerabilidades. Por exemplo, devido a recursos restritos, a sobrecarga de DTLS, que é o Datagram Transport Level Security, precisa ser minimizada. E os mecanismos criptográficos que garantem a comunicação segura de dados na IoT devem levar em conta a eficiência e a escassez de outros recursos. Tem como implicações a violação de privacidade. As soluções propostas. O AHIESP compactados, compactação de cabeçalho e AES baseado em softwares, TPM usando RSA, SH1 e AES, autenticação híbrida, autenticação com extrator difuso, criptografia de valores de tipo de despacho de carga útil com o AH compactado, o IACAC usando criptografia de curva elíptica, registros distribuídos e simétricos, mapeamento homomórfico, segurança de porta a porta no nível de transporte. A segurança de ponta a ponta no nível de transporte visa fornecer um mecanismo seguro para que os dados do nó emissor sejam recebidos pelo nó de destino desejado de maneira confiável. Requer mecanismos de autenticação abrangentes que garantem a comunicação segura de mensagens na forma criptografada, sem violar a privacidade enquanto trabalha com um mínimo de sobrecarga. Tem como implicações a violação da privacidade. Soluções propostas. DTLS,
PSK com nonces, 6LoWPAN Border Router com o SCC, cifra DTLS baseada em algoritmos AES e SHA, IPsec compactado, compactação de cabeçalho DTLS, IKE-v2 usando UDP compactado e segurança baseada em AES e CCM com identificação e autorização. Estabelecimento e retomada da sessão. O sequestro de sessão na camada de transporte com mensagens falsificadas pode resultar em negação de serviço. Um nó atacante ele pode representar um nó vítima para continuar a sessão entre dois nós. Os nós de comunicação podem até exigir retransmissão de mensagens alterando os números de sequência. Tem como implicações a negação de serviço. E soluções propostas: autenticação com chave secreta de longa duração e criptografia simétrica baseada em chave. Violação de privacidade na IoT baseada na nuvem. Diferentes ataques que podem violar a privacidade da identidade e do local podem ser iniciados na nuvem ou atrasar a IoT baseada na rede tolerante. Da mesma forma, um provedor de serviço de nuvem mal intencionado, no qual a implantação da IoT se baseia, pode acessar informações confidenciais transmitidas para um destino desejado. Tem como implicações violar a privacidade de identidade e localização. Nesse caso, eu não identifiquei uma solução proposta. Agora, trataremos dos problemas de segurança de alto nível. Os problemas de segurança de alto nível estão relacionados principalmente aos aplicativos em execução na IoT. Segurança, COAP, com internet. A camada de alto nível, que contém a camada de aplicativo, também é vulnerável a ataques. O protocolo de aplicação restrita, referente à sigla COAP, sendo um protocolo de transferência da web para dispositivo restrito, usa ligações DTLS, com vários modos de segurança para fornecer segurança de ponta a ponta. As mensagens COAP seguem um formato específico definido na RFC 7252, que precisa ser criptografado para comunicação segura. Da mesma forma, o suporte multicast no COAP requer mecanismos adequados de gerenciamento e autenticação de chaves. Tem como implicações gargalo de rede e negação de serviço. Soluções propostas: temos o mapeamento TLS, DTLS e HTTP em COAP, o Mirror Proxy e diretórios de recursos, túnel TLS, DTLS e filtragem de mensagens usando o 6LBR. De mensagens usando interfaces inseguras. Para acessar serviços de IoT, as interfaces usadas na web, no celular e na nuvem são vulneráveis a diferentes ataques que podem afetar severamente a privacidade dos dados. Tem como implicações violação de privacidade, negação de serviço e interrupção da rede. Soluções propostas: proibindo senhas fracas, testando a interface em relação às vulnerabilidades de ferramentas de software. Coloca aqui um destaque, SQLi e XSS, e usando HTTPS junto com firewalls. Software e firmware não seguro. Várias vulnerabilidades na IoT incluem aquelas causadas por software e firmware não seguro. O código com linguagens como JSON, XML, SQLi e XSS precisam ser testados com cuidado. Da mesma forma, as atualizações de software e firmware precisam ser realizadas de maneira segura.
Tem como implicações violação da privacidade, negação de serviço e interrupção da rede. As soluções propostas: atualizações seguras, regulares de software firma, uso de assinaturas de arquivo e criptografia com validação. Segurança de middleware. O middleware da IoT, projetado para tornar a comunicação entre entidades heterogêneas do paradigma da IoT, deve ser seguro o suficiente para a prestação de serviços. Diferentes interfaces e ambientes usando middleware precisam ser incorporados para fornecer comunicação segura. Tem como implicações violação de privacidade, negação de serviço e interrupção da rede. Soluções propostas: comunicação segura usando autenticação, políticas de segurança, gerenciamento de chaves entre dispositivos, gateways e componentes M2M, segurança M2M da camada de serviço, o middleware transparente usando mecanismo de autenticação e criptografia. Bom, chegamos à nossa conclusão. Os dispositivos de IoT de hoje são inseguros e incapazes de se defender. E isso se deve principalmente aos recursos restritos nos dispositivos de IoT, aos padrões imaturos e à ausência de design, desenvolvimento e implantação seguros de hardware e software. Os esforços para definir um mecanismo global robusto para proteger as camadas da IoT também estão sendo prejudicados, devido à diversidade de recursos na IoT. Nesse trabalho, apresentamos algumas análises das principais problemas de segurança da IoT. Apresentamos a classificação desses problemas, dependendo das camadas de IoT de alto nível, nível intermediário e baixo. Expomos sucintamente os mecanismos sugeridos na literatura para alcançar a segurança da IoT em diferentes níveis. Uma análise paramétrica de ataques na IoT e suas possíveis soluções também é fornecida, com as devidas implicações do ataque e as mapeamos para possíveis soluções propostas na literatura. Bom, essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei ao longo deste trabalho. Então, chegamos ao final e aproveito para agradecer a atenção de todos vocês. Obrigado.